Muito bom dia para você aí de casa nessa quarta-feira, sua linda! Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é para você que sempre se preocupa com a mochila do seu filho na hora que ele vai ir para a escola, né? Volta às aulas. Bom, para você, ele leva muita coisa na mochila? Acha que ele ainda vai ter algum problema na coluna aí por conta do peso? E para as mulheres, costuma encher a bolsa e acaba saindo de casa com ela cada dia mais pesada? Será que isso pode te machucar, hein? Causar aí algum problema na coluna? Como, por exemplo, pode colocar produção, alguns problemas aqui que nós pesquisamos. A escoliose, que é o desvio lateral vertebral. Tem também a cifose, o desvio vertebral na região torácica. E ainda a lordose, que é o desvio vertical na região lombar. Será que o uso inadequado da mochila ou da bolsa pode aí causar esses problemas na coluna? Bom, o fisioterapeuta estará aqui ao vivo, Michel Duarte, para tirar todas as nossas dúvidas, viu, sobre esse assunto. Portanto, você já pode mandar a sua pergunta, a sua opinião aqui para mim. O nosso WhatsApp, coloca na tela 19 97102 4854. Você pode também mandar a sua selfie, a sua foto do dia. Vai ser um prazer mostrá-la aqui no final do RF com você, como eu faço todos os dias, né? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, é claro, né? Então, olha só. Mochilas e bolsas pesadas. Você sabe se está exagerando na quantidade de objetos que leva diariamente na sua bolsa? Se assusta quando vê seu filho carregando livros, cadernos e aparentando estar machucando a coluna com tanto peso na mochila? Um especialista estará ao vivo aqui no estúdio respondendo todas essas dúvidas. Tem ainda as principais notícias do dia. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando e mais um dia com muita informação útil para você aí de casa. Um beijão para a Daiane de Itapuranga, Goiás. Ela já está de olho aqui no RF com você. Beijo dado. Beijo também para a Zilma de Governador Nunes e beijão para o filho dela, o filhinho de 4 anos, que está completando hoje mais um ano de vida. 4 aninhos, o Fábio. Daqui a pouco, as principais notícias do dia. Tem a previsão do tempo também e tem um assunto principal, o tema do dia. O uso de mochilas e bolsas aí, será que pode causar algum problema na coluna, hein? Você sabe o peso ideal? Ou será que essa história de 10% do peso corporal é ilusória? Será? O fisioterapeuta Michel Duarte estará aqui, ele que é especialista em fáscias, para responder essa pergunta nossa. Será que pode causar problema na coluna, como por exemplo, olha aí, a escoliose? Ou então ainda a cifose? Tem outro problema, a lordose, que é um desvio na lombar? Será, gente? Daqui a pouco vamos responder ao vivo aqui com o fisioterapeuta Michel Duarte. Já vou mandar, claro, beijos. Mais um momento aqui, né? Que eu adoro esse momento com o meu telespectador. Olha lá, ele já está ligadinho aqui. Deixa eu ver o nome. Sempre manda o nome, viu? A Dainara de São Cristóvão, Sergipe. Super beijo pra você. Olha, o Wesley da Bahia, ele diz que assiste o programa todos os dias à noite também no canal do YouTube. Que bacana! Além de assistir aqui durante o almoço, também vê a entrevista do dia à noite no YouTube. Temos o canal da Rede Família no YouTube, viu? É só ir lá, se inscrever, você acompanha aí todas as entrevistas nesse nosso canal, bem bacana. Beijão também para o Gil Gomes. Ele que é músico e fala de Cachoeira de Goiás, já está assistindo ligadinho aqui no RF com você. Que delícia
todas essas participações e esse carinho que eu recebo de todas as pessoas de todos os estados do Brasil. Vamos então para a previsão do tempo? Pode colocar na tela. Olha aí, Limeira, aqui interior de São Paulo, mínima 16, máxima de 31 graus, previsão de sol, muito calor por aqui. Em Campinas também, previsão de sol, mínima 16, máxima de 29 graus. E em Brodowski, interior de São Paulo, mínima 17, máxima de 27 graus, sol entre nuvens. Agora as principais notícias do dia. Uma tentativa de assalto a 5 carros forte deixou 2 mortos e vários feridos no Paraná. A confusão aconteceu a apenas 2 quilômetros de um posto de pedágio. Um cenário de terror no meio de umas rodovias mais movimentadas do estado. Quando eu vi esse caminhão encostado aqui, pensei em esconder o carro atrás dele. Na frente estava um dos bandidos baleado, já caído no chão, e os outros em volta. E passou um carro preto, juntou eles. Na verdade, o bandido não nos matou porque não quis, porque ele estava na frente ali com uma arma gigantesca. Segundo a polícia, bandidos em 6 veículos pretendiam interceptar 5 carros fortes que passavam pela BR-376 em Palmeira, nos Campos Gerais. Era por volta de 8 horas da manhã. Eles explodiram este carro para bloquear a pista e tentar parar os veículos que transportavam dinheiro. Os seguranças que estavam nos carros fortes trocaram tiros com os marginais. Tudo aconteceu a 2 quilômetros de uma praça de pedágio. 4 pessoas que passavam pela rodovia foram atingidas por disparos. 2 morreram na hora. A outra vítima é o vereador de Barra do Jacaré, Elton Alexandre de Aguiar Mata, do PV. Ele seguia com outros parlamentares para Curitiba, onde tinha um compromisso na Secretaria Estadual de Educação. Um outro vereador foi um dos feridos. Este parlamentar, que também estava junto, diz que os disparos partiram de um dos seguranças. O bandido correu, nós estávamos sendo refém do bandido, o bandido correu. Aí o cara do carro forte abriu o carro forte e puxou a arma e falou: vem que eu vou atirar. Aí a hora que eu falei: vem que eu vou atirar, ele atirou, a bala passou entre o meu braço e acertou no meu amigo, porque eu estava com a mão no caminhão, assim, ó. A bala acertou no meu amigo. As polícias militar e rodoviária federal chegaram depois do tiroteio e fizeram buscas na região atrás de bandidos que fugiram. Seriam 2 homens que ficaram feridos. Um longo congestionamento se formou porque os 2 sentidos da rodovia foram bloqueados. 2 suspeitos foram presos pela polícia. O fluxo de veículos só voltou ao normal quase 10 horas depois do assalto. Quem viajava pela rodovia e viu de perto o tiroteio viveu momentos de terror. Começou a estourar, eu achei que era pneu, de repente começou a estourar, era tiro mesmo. Olha, e em São Paulo, mais confronto entre policiais e bandidos. Nesse caso, tudo começou após um assalto a um mercado. A imagem mostra o fim de uma perseguição. 3 motos da polícia e uma outra que era usada pelos ladrões. Todas caíram. É que neste ponto, um dos criminosos atirou contra os policiais que reagiram. No tiroteio, um cabo e um soldado foram baleados. Um menor de 15 anos também foi atingido no braço, vítima de uma bala perdida. Um ladrão foi preso na hora. O outro conseguiu fugir e invadiu esta casa. Os moradores estavam no local, mas não foram rendidos. O homem armado foi para um dos quartos e fechou a porta. Segundo a polícia, quando o soldado que veio atrás do ladrão tentou abrir esta porta, o suspeito teria apontado o revólver contra o policial que reagiu e disparou contra o criminoso. Todos os feridos foram trazidos para este hospital. O criminoso baleado não resistiu. Já o policial, que levou o tiro no braço, passou por uma cirurgia e o adolescente ainda está internado. O outro policial levou um tiro no peito, mas usava o colete à prova de balas. A perseguição começou por causa de um assalto a este mercado na zona leste de São Paulo. Daqui, os ladrões renderam a dona do local e levaram dinheiro e cigarros. O mercado já foi alvo de pelo menos 10 assaltos. O último há 2 semanas. E no Rio de Janeiro, os tiroteios continuam. Ontem, um adolescente morreu atingido por uma bala perdida no Complexo da Maré. Depois de 2 horas em estágio de atenção, as 3 principais vias expressas do Rio, linhas amarela e vermelha e a Avenida Brasil, foram liberadas. Elas cercam o conjunto de favelas da Maré e com elas interditadas, a cidade parou. No segundo dia de aulas do ano, as escolas mais uma vez fecharam as portas.
O adolescente Jeremias Moraes da Silva foi baleado e morreu. Jeremias tinha 13 anos. Era o quarto de uma família de 5 filhos. Estava saindo para fazer o que mais gostava, quando ficou no meio do tiroteio entre policiais e traficantes. Moradores protestaram. Foi a 4ª vez só neste ano que a linha amarela foi fechada por causa da violência. O caos começou quando a polícia recebeu uma informação de que 4 policiais tinham sido sequestrados na região. Uma denúncia que não foi confirmada. Por causa dela, a polícia veio até o local e foi recebida a tiros. Este vídeo feito por um morador mostra os PMs procurando se livrar dos disparos. Dentro da comunidade foi um dia normal para o tráfico, com drogas à venda e criminosos armados. E a onda de insegurança está mudando a rotina das pessoas. Turistas estão evitando também Angra dos Reis. Há poucos dias do carnaval sobram vagas em hotéis, todos estão com medo. 9 pessoas já foram mortas em confrontos. Uma cena rara. Escunas atracadas em pleno verão em Angra. Faltam turistas. Numa das principais agências de passeio, silêncio. A gente ainda não tem nenhuma reserva pré-carnaval confirmada ainda, entendeu? Reserva, porque a gente trabalha com depósito pré-reserva. A gente não tem nenhuma ainda pré-carnaval. Há 2 dias do carnaval, a cidade tem pouco movimento. No comércio, vai e vem só de moradores. Nos hotéis, sobram vagas. Dono de um hotel e de um shopping, este empresário já fez as contas do prejuízo provocado pela violência. No total, vai talvez 20% a menos que teve nos outros anos anteriores aí, 2, 3 anos para trás aí. Quando tem isso, a gente fica triste um pouco. Traficantes vindos da capital invadiram as favelas em Angra dos Reis. A cidade está entre os 5 municípios do estado com o maior número de tiroteios. Em 6 meses, foram 59 casos, ultrapassando o Morro do Alemão e o Complexo da Maré, áreas consideradas críticas no Rio. Os traficantes não estão apenas de olho no movimento dos turistas na cidade. Segundo a polícia, há também uma questão estratégica. Os criminosos estão perto de 2 importantes rotas no fornecimento de armas e drogas. A primeira delas, a estrada, no caso, a Rio Santos. A segunda, toda a Baía de Angra dos Reis. A localização dessas comunidades contribui. Elas ficam às margens da rodovia. Durante o dia, os traficantes ocupam o alto do morro. À noite, se movimentam e atacam outras áreas dominadas por criminosos rivais. É uma guerra por territórios. Nos últimos 12 dias, 9 pessoas morreram. Bailes funks estão tirando o sossego de moradores do litoral de São Paulo. Os participantes desses eventos chegam até a parar ônibus para usá-los como palco durante as festas. No teto do ônibus, o homem dança, enquanto a multidão vibra. O veículo está vazio. O motorista e os passageiros foram obrigados a descer. E o coletivo foi transformado em um palco. Quando há baile funk, os ônibus não podem passar. A noite inteira, das 11 da noite até 6, 7, 8 horas da manhã, às vezes até meio-dia tem evento. Moradores denunciam que as festas ao ar livre são frequentes e sempre tem drogas, menores consumindo bebida alcoólica e prostituição. A gente consegue ver as mesas de droga, armas, álcool, as crianças mesmo se prostituindo ou usando droga no meio da rua. Nesta gravação, um homem exibe uma arma, que parece ser um fuzil. Os eventos são divulgados em grupos de mensagens por celular. Neste convite, o incentivo para o consumo de bebidas e drogas. O Ministério Público do Guarujá entrou com uma ação civil contra a Prefeitura há 6 meses para acabar com os bailes funk. A multa estipulada é de R$100 mil. Como as festas continuaram, os promotores pediram à Justiça o aumento desse valor. No momento, a Prefeitura não vem conseguindo exercer essa função. Primeiro, ela era omissa, não estavam fazendo nada e agora não está conseguindo exercer essa função, que é a obrigação legal dela. Para tentar coibir esses eventos, a Prefeitura tem uma força-tarefa. No último fim de semana, os fiscais que fazem parte desse trabalho apreenderam em uma festa que começou na casa e se espalhou pela rua
tubos de lança-perfume e multaram o organizador em R$4.000. Inclusive, nós sabíamos que os traficantes cobravam para o ambulante se instalar nesse local. Então, assim, o pistão não tem nada de bom para ninguém, só para o crime e para comerciantes e ambulantes irresponsáveis. E esses serão punidos. Mudando de assunto, agora a política. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá 12 dias para entrar com recurso após a decisão do julgamento, que aumentou de 9 para 12 anos de prisão a pena de Lula no caso do triplex do Guarujá. O documento de 6 páginas é um resumo da conclusão a que chegaram os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Eles entenderam que havia provas de que o triplex foi reformado pela OAS para Luiz Inácio Lula da Silva e que ele receberia o imóvel como propina para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras. Na ocasião, o colegiado aumentou a pena de Lula de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. Com a divulgação do documento, a defesa do ex-presidente Lula tem 2 dias para apresentar recurso, mas a contagem do prazo só começa depois que houver a intimação eletrônica, o que pode levar até 10 dias. Após o julgamento em Porto Alegre, Lula teve o passaporte apreendido, mas uma liminar da Justiça devolveu o documento ao ex-presidente e retirou o nome dele do Sistema Nacional de Procurados da Polícia Federal. E o governo não volta atrás e o PTB não tem qualquer intenção de apresentar outro nome para o Ministério do Trabalho. Cristiane Brasil continua indicada pelo partido. Foram quase 2 horas de reunião e no final a bancada do PTB decidiu manter tudo como está. Cristiane Brasil continua indicada pelo partido para assumir o comando do Ministério do Trabalho. Não vi nenhum constrangimento, claro que há um desconforto, isso sim, há um desconforto, ele é visível. E a novela de Cristiane Brasil promete novos episódios, além de aguardar a definição da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, que deve decidir antes do Carnaval se Cristiane pode assumir a pasta do trabalho. Agora a parlamentar vai enfrentar a Justiça do Distrito Federal. O senador Randolfo Rodrigues também entrou com uma ação popular para impedir a posse no Ministério do Trabalho, alegando que ela é investigada por associação ao tráfico de drogas. Além dessa suspeita, a oposição alega que as gravações em que Cristiane Brasil pediu votos para se eleger deputada federal também constrangeram o parlamento. Se cada um no âmbito familiar me trouxer 30 fidelizados, pô, tu é minha mãe. Se tu não votar nela, eu perco emprego. Do ponto de vista da moralidade, é deplorável o governo insistir em indicar uma pessoa com esse currículo, com essa história. Bom, e vamos falar de carnaval. Em algumas cidades não haverá o tradicional desfile das escolas de samba. As prefeituras desses municípios decidiram cortar o investimento da festa para destinar os recursos para outras cidades. O ruído da cuíca do Tio Nésio está mais dolorido que nunca. Este será o primeiro ano que o fundador da única escola de samba de Bom Retiro do Sul, cidade do interior gaúcho, não vai acompanhar o desfile. Não vai ter carnaval, sem dinheiro da prefeitura a gente não consegue colocar a escola na avenida. A 1.800 quilômetros dali, Uberlândia, em Minas Gerais, também teve o carnaval cancelado, e pelo 2º ano seguido. Para não deixar a tradição de mais de 60 anos morrer, as escolas de samba vão improvisar um grito de carnaval. Nós queremos fazer o nosso marcar o carnaval de Uberlândia com esses ensaios. Bateria, passista, mestre sala e porta-bandeira, velha guarda. Sem dinheiro para novas fantasias, o jeito é reformar as antigas. Esse ano tivemos que reformar, porque eles querem fazer alguma apresentação, porque é uma coisa que é tradição de Uberlândia. Em Bom Retiro do Sul, a prefeitura destinou os recursos da folia para a saúde, cerca de R$250 mil. O dinheiro vai ajudar a zerar a fila de exames de média e alta complexidade e de cirurgias agendadas. Os exames que serão contemplados são exames pré-operatórios. Raio-X, ecografias, exames laboratoriais.
terão destino parecido os R$310 mil que seriam liberados para as escolas e para a associação que promove a festa em Uberlândia. Neste ano, a Prefeitura informou que vai priorizar os serviços públicos. O dinheiro que seria da folia será destinado à saúde, educação e à coleta de lixo. No Sul, o cancelamento da folia é promessa de alívio para as pessoas que esperam por 6 anos pelos tratamentos. Os procedimentos mais simples já começaram. As cirurgias iniciam durante o mês de fevereiro, justamente na época do carnaval. A previsão é de que todos os pacientes que aguardam na fila, cerca de 100, sejam atendidos em menos de 10 meses. Eu acho que se realmente for usado na saúde, se ele comprovar, que bom, porque muita gente precisa. Só que se não for usado na saúde, para onde foi esse dinheiro? Tá certo que é uma festa bonita, mas também se não fizer falta, não faria. A saúde em primeiro lugar. Para garantir a alegria de quem aguarda o ano todo pela folia, essa escola de Uberlândia deu um jeitinho. Vai levar os 50 integrantes para desfilar no Carnaval de São Paulo. Nossos componentes abraçaram, vão todos para lá divertir com a gente. E você costuma se programar para saber o quanto vai gastar durante a folia de carnaval? Parece besteira, né? Mas muita gente acaba se enrolando e gastando mais do que poderia nesses dias de festa. Portas abertas para o carnaval dentro do bar e bistrô. O casarão histórico no centro de São Paulo já ganhou um cenário mais festivo e descontraído sob a supervisão da dona. Já começaram os primeiros blocos na rua, tem gente que está falando, está uma média de 3 milhões de pessoas, óbvio que teve uma mudança. E eu quero participar dessa mudança, eu estou participando dessa mudança e quero estar no meio disso tudo. Para que nada dê errado, reforço na equipe. 3 temporários serão contratados. Festa com DJ e marchinhas antigas para combinar com o estilo do prédio. Segundo pesquisa do SPC Brasil, a expectativa neste ano é de 72 milhões de pessoas envolvidas com o carnaval em todo o país. Oportunidade de renda para muitos setores. Quando a gente pergunta para o consumidor quais os serviços que ele mais vai gastar dinheiro durante o carnaval, os destaques são os serviços de transporte, aplicativos, bares e restaurantes, hotéis e pousadas e passagens aéreas. O estudo mostra que o gasto estimado é de R$ 847 em média, valor considerado alto. No ano passado, 21% dos entrevistados terminaram o carnaval com o nome sujo. E antes de sair de casa, o consumidor entenda o quanto pode gastar e, de fato, se atenha a esse planejamento. Senão, ele pode terminar o carnaval com dívidas e, pior, inadimplente. O Bar de São Paulo estima aumento de 10% no faturamento. E, pelos cálculos da dona, apaixonada por carnaval, já fechou o mês no lucro. A ideia é essa, é trabalhar divertindo. Bom, e a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado está fazendo uma campanha contra o uso de bebida alcoólica no carnaval. O objetivo é alertar a sociedade sobre o consumo de álcool, que pode causar ocorrências aí de trânsito e violência interpessoal. A mistura de álcool e direção pode ser fatal. Isso todo mundo sabe. Mas será que os motoristas têm ideia dos riscos que assumem ao dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas? Eu acho que elas devem parar de beber ao dirigir. Não tomar nada quando for dirigir. Porque está colocando em risco a vida dele e a vida de outros. Nem um pouco. Eu vejo bastante gente que bebe e dirige. Então, ninguém tem consciência disso. As pessoas escolhem isso, né? Eu acho que não, viu? O pessoal tá bebendo muito, não tá nem aí com volante, com nada, não. São coisas que, né, não pode acontecer isso daí, mas acontece sim, principalmente agora no carnaval, né? O Brasil registrou no último carnaval um aumento de quase 50% no número de flagrantes de embriaguez ao volante, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Em 2017, aumentaram também as mortes. 140 pessoas perderam a vida em acidentes em todo o país. Para alertar a população, principalmente nos dias de folia, a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado lança uma campanha na próxima sexta-feira. 3 postagens serão disparadas nas redes sociais, chamando atenção para o perigo. Nós sabemos que a prevenção é o melhor caminho para diminuir o número de eventos, né?
popularmente chamado de acidentes, mas muitas vezes não é acidente, que é algo totalmente prevenível. E as colisões de automóvel, a violência interpessoal, que muitas vezes acontece devido ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas, ao uso de drogas, isso pode ser minimizado, diminuindo a quantidade de pacientes, de pessoas que vão procurar o pronto-socorro para serem tratadas. Então, o caminho mais inteligente de reduzir essa doença que nós chamamos, que é o trauma, é fazer a prevenção. O médico orienta: se a pessoa beber com o estômago vazio, o indicado é dirigir só depois de 12 horas. Uma vez ingerido o álcool, ele vai ser absorvido, né? E sendo absorvido, ele vai ser metabolizado. E esse processo de metabolização, essa depurificação, pode demorar até algumas horas. Isso varia muito de um indivíduo para outro, de acordo com a idade, sexo, peso da pessoa. Mas até 12 horas depois, você pode encontrar vestígios ainda de álcool no sangue de uma pessoa. Então é por isso que a gente insiste que não seja consumido bebida alcoólica seguido de direção, mesmo passado algumas horas. Além de estar infringindo a lei que existe hoje no país, que é contra o consumo de álcool seguido de direção. Lembra do Antônio, aquele bebê que nasceu prematuro após a mãe ser baleada na Baixada Fluminense? Pois é, olha só. Ele teve alta e passou o primeiro dia em casa com a família. Finalmente a família está em casa. Um recomeço de vida feliz para quem sobreviveu à violência no Rio de Janeiro. Tê-lo em meus braços não tem explicação, não tem palavras. Não tem palavras. Michelle e Wallace nunca perderam a fé de que essa história teria final feliz. Poder carregar o pequeno Antônio nos braços é para eles a melhor experiência da vida. Uma amiga nossa falou que quando ele chegasse aqui, ele iria trazer uma luz e iria iluminar a casa toda. E ele realmente tem feito isso, uma alegria enorme, todos da família. Mas até chegar a esse momento, muita coisa aconteceu. 13 de janeiro, Belford Roxo, Baixada Fluminense. O carro em que o casal estava foi abordado por criminosos. Um dos assaltantes atirou e atingiu Michelle, grávida de 8 meses. Mãe e filho ficaram sem sequela nenhuma. Ele só reclama nos horários da amamentação. Isso é tranquilo. A gente vai poder fazer tudo aquilo que a gente sonhou como pai, como mãe, para ele, agradecer muito a Deus por esse momento. E felicidade à família, né? Bom, essas são as principais notícias desta quarta-feira. A Raquel de Aracaju, Sergipe, ela diz que ela assiste todos os dias o RF com você. Super beijo para você, viu? Olha aqui, mais um beijo para a Raquel também, que é a namorada do Renildon. Eles estão juntos na foto aqui de São Cristóvão, Sergipe. Super beijo para você. O Arthur de Ribeirópolis, Sergipe. Olha, Sergipe ligadinho aqui no RF com você. Que bom receber todo esse carinho especial, gente. Beijão também para o Edmar, da cidade de Jaguaré, Espírito Santo. Olha, fiquem ligadinhos aí, porque o assunto hoje está incrível. Você tem filha em casa, em idade escolar? Começaram as aulas aí, né? E o peso da mochila? Será que existe um peso ideal para levar aí na mochila? Será? Será que pode dar aí problema na coluna? Como, por exemplo, coloca na tela a escoliose, que é o desvio lateral vertebral Será? Ou então a cifose? Ou ainda a lordose? Será que a sua criança, o seu filho, a sua filha pode ter problema na coluna? Bom, daqui a pouco, Michel Duarte, fisioterapeuta, especialista em fáscias, estará aqui ao vivo respondendo todas as nossas perguntas. Portanto, já pode mandar a sua pergunta, o seu comentário no nosso WhatsApp. Pode anotar aí na agenda, fica mais fácil, 19 97102 4854. Estou aqui esperando a sua opinião. Rede social, já temos participações aqui com fotos. Pode rodar então, produção. Quero já mandar beijos aí para os meus telespectadores de todo o Brasil. Dá para mandar agora? Você pode fazer a sua selfie também, viu, gente? Mandar para o nosso WhatsApp. Assim como a sua dúvida, a sua pergunta. Olha aí, a Daiane de Itapuranga, Goiás. Beijão para você, Daiane.
A Idélia de Mutãs, Bahia. Beijão também a Luana de Cruz Maltina, Paraná. A Roseli de Itaberaí, Goiás. Edmar de Jaguaré, Espírito Santo. A Raquel de Aracaju, Sergipe, beijão pra família. Renildon de São Cristóvão, Sergipe. A Daiane de Acopiara, Ceará. A Jennifer e a Ana Clésia de Ribeirópolis, Sergipe. As primeiras participações, hein? Você pode fazer a sua selfie, a sua foto e me mandar no WhatsApp, é claro, 19-97102-4854. Aproveitar o momento rede social e chamar você para curtir a nossa página no Facebook. Já curtiu? Tá com o celular na mão? Abre o aplicativo aí, não perde tempo não. Postamos todos os dias as nossas entrevistas e matérias especiais. Basta clicar em curtir em Rede Família Oficial todo dia. Tem conteúdo novo para você compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender, viu? Estamos no Instagram também, uma rede social que eu amo, sou viciada, @canal Rede Família. Nos segue lá também. Bom, vamos dar o start no assunto do dia, gente. Pois bem, peso da mochila escolar. O seu filho, a sua filha já voltou aí para a sala de aula. E junto com ele, com ela, vem o quê? A mochila, os materiais escolares. Será que realmente existe aquela regrinha preconizada aí pelo Ministério da Saúde? Pode colocar na tela. De acordo com o Ministério da Saúde, olha aí, a criança tem que carregar na mochila 10% do peso corporal. Será que isso é verdade? Vamos dar um exemplo. Se a criança, por exemplo, pesa 30 quilos, a mochila tem que ter, no máximo, 3 quilos de material escolar. Se ultrapassar aí esses 3 quilos, no caso de uma criança de 30 quilos, poderia aí dar algum problema na coluna, como, por exemplo, coloca na tela também, a escoliose, que é o desvio lateral vertebral. Tem um outro problema na coluna, a cifose, bastante conhecida, né? Que é o desvio vertebral na região torácica, principalmente. E ainda a lordose, que é o desvio vertebral na região lombar. E aí, será que tem a ver o peso da mochila com esses problemas na coluna? Bom, quem vai responder essa pergunta, essas questões, é o Michel Duarte. Seja muito bem-vindo. Que bom recebê-lo mais uma vez aqui. Tenho certeza que vai ser um sucesso a nossa entrevista. Aliás, você vem para fazer uma grande revelação, né, Michel? Exatamente. Então, assim, se a gente já for até começar já falando sobre o peso da mochila, para a gente aproveitar já, esses 10% seria relacionado com o peso da criança, tá? E esses 10% garante, em partes, uma segurança para a criança na hora do uso da mochila. Mas mesmo que esteja com um peso mais baixo do que 10%, é importante que haja alguns ajustes na mochila no corpo da criança para não haver compensações, que são desvios que a gente vai explicar posteriormente aqui. Sim, só para você saber, gente, o Michel Duarte, ele é fisioterapeuta, especialista em fáscias. Você sabe o que é? É uma especialidade nova aqui no Brasil, na verdade, né? Nós já explicamos aqui em uma outra ocasião, mas vamos reforçar o que vem a ser a fáscia, Michel. Certo. A fáscia, então, ela é um tecido conjuntivo que ela conecta todo o corpo, os ossos, as articulações, as vísceras, que são os nossos órgãos internos, né? E ela, então, faz o corpo virar uma unidade. Além de que a fáscia, de uma maneira mais atual, a ciência comprova pra gente que a fáscia, ela também transmite aí as emoções e os pensamentos. Por isso, então, que às vezes a gente sente aí uma dor de barriga, uma taquicardia, ou seja, o coração acelera quando a gente está predisposto a alguma situação, ou um ambiente, ou um pensamento. Então, isso é através da fáscia, né? Bom, eu gosto de dar o exemplo, né, da minha prima que procurou você para tratar de uma dor da coluna, até para as pessoas fazendo meio sentido o que é a fáscia, o que vem a ser a fáscia, né? Porque é difícil, de repente, a interpretação aí em casa. Bom, gente, a minha prima, deixa eu tirar um pouquinho a mochila que tá me escondendo aqui, né?
Daqui a pouco a gente volta com ela. A minha prima tem, na verdade, uma cicatriz de uma cirurgia que ela fez há 10 anos. E ela sofria muito com um problema, uma dor nessa região aqui do ombro. Ela foi consultar com o Michel. Michel descobriu então que a dor no ombro, que ela estava tratando aí com muitos medicamentos fortes, inclusive não passava dor, era da cicatriz. Por quê? A cicatriz repuxava a face, causando então a dor aqui nesse ponto. É isso mesmo, sim, né? Sim, existe para as pessoas entenderem melhor essa relação. Eu sempre costumo usar como exemplo como se fosse essa minha camisa. Imagina-se então que embaixo da minha pele existe um tecido que recobre todo o meu corpo como se fosse essa camisa. Ele é multidirecional, ou seja, vai para todos os lados do corpo e ele não tem fim, só tem início. Então, aí que está a grande jogada da face. E o que acontece? Como ela é multidirecional, ou seja, ela pode puxar para todos os lados, uma cicatriz anterior tende a trazer a pessoa para frente. Então, a cabeça fica mais protusa, existem alterações a nível de ombro, então começa a aparecer outras dores que a gente não vincula com a cicatriz ou vincula com algum evento específico. A dor no corpo humano é apenas um alerta que existe alguma coisa errada, tá? Eu costumo brincar também que quando acende uma luz no painel do carro, ninguém arruma o painel do carro, a gente procura a alteração ou defeito ou o que seja no motor ou na parte elétrica. O corpo humano não é uma máquina, mas se baseia muito nisso também. É um alerta que existe alguma coisa alterada ou alguma coisa doente. E aí cabe ao profissional da saúde capacitado avaliar isso. Bacana, Michel. Bom, quando eu convidei o Michel para falar aí sobre o início das aulas, né? O peso na mochila, já tem essa regrinha básica, né? De 10% do peso corporal da criança. Como eu já dei o exemplo, se a criança pesa 30 quilos, o ideal é levar até 3 quilos na mochila. Aí liguei para o Michel, falei, Michel, você pode dar uma entrevista sobre esse assunto e outras coisas também, dicas para os pais e filhos? Ele disse assim, Marielle, você vai se surpreender. De acordo com a Academia Brasileira de Fáscias, que é essa nova especialidade aí da fisioterapia, essa regrinha não existe. É isso mesmo, sim, né, Michel? Exatamente, porque assim, a ciência comprova pra gente que um dos maiores riscos para a coluna da criança são riscos psicossociais, ou seja, são alterações, são estresse contínuos que existe hoje em dia na nossa sociedade ou na escola, toda essa cobrança. Mas assim, primeiro é bom a gente ter em mente essas estruturas como a cervical, a torácica e a região lombar, que são partes da coluna que tem aí então curvatura própria, né? Então a gente pensando ainda no físico, para a gente entender um pouquinho mais depois da parte psicológica e emocional, vamos pensar primeiro no físico. A partir do físico, a coluna ela tem que ser íntegra, ou seja, ela não deve ter desvios por muito tempo. O corpo humano foi feito para se movimentar, é isso que eu falo. O movimento é o que garante a saúde, mas essa rotina, vamos imaginar que uma criança com 40 quilos use uma bolsa aí de uns 5, 8 quilos, né? Essa rotina diária, calçadas, o jeito de levar ela, tudo isso vai influenciando no físico. E mais o emocional. Ou seja, pode levar um peso acima desses 10%, desde que seja levado de forma correta. De forma correta, exatamente. E assim, é muito interessante então também a participação dos pais. Por que eu falo isso? Porque a educação na dor é fundamental e é algo que é esquecido hoje em dia, né? A gente não conversa muito sobre a dor que a gente está sentindo em casa ou na escola. Isso é algo que deveria ser abordado. A dor também ela é um episódio muito individual. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós dois, se a gente cair e bater o joelho no chão, tiver a mesma lesão, para a Marielle vai ser um tipo de dor, para o Michel vai ser outro tipo de dor, porque é algo muito individual e envolve muitos fatores. Mas se a gente for pensar na mochila, existem então maneiras de usá-la para poder evitar dores pelo corpo da criança, tá? Uma das maneiras para a gente já utilizar ela seria o quê? Na hora da escolha da mochila, não se prenda somente ao desenho dela, ou não deixa a criança, ela tem que palpitar, lógico, mas a criança não deve escolher, porque a criança, ela não tem em mente tudo que pode acontecer com o corpo humano. Então, a participação dos pais é fundamental. Sim. Então, na hora de escolher a mochila, pegue uma mochila que não passe do tamanho da coluna dela, tá? Além disso, as alças, ou seja, que essa parte superior, ela tem que ser mais próxima ao corpo. Então, deixa eu mostrar nas suas costas. Sim, pode ir. Então, tem criança que usa essa alcinha e deixa aqui, ó, pendurada.
Adianta usar pendurada, Michel, mesmo se tiver com pouco peso? Não adianta. Tem que deixar ela mais próxima do corpo. Não deve existir esse espaço aqui, ó, entre a região lombar. Então deixa a criança mais certinho. Tem que estar coladinha mais próximo. mesmo. Tem alguns tipos de mochilas que eles utilizam aquela cinta anterior aqui, que aperta um pouquinho mais na cintura da criança ou a nível do abdômen. Eu acho, assim, fundamental utilizar elas também, tá? Muito comum também a gente vê adolescentes, principalmente, com a mochila aqui na altura do bumbum. Sim, lá embaixo. Então, lá embaixo. O que isso vai fazer? Quando a criança ela é forçada ali para nível posterior, ou seja, o peso puxa ela para trás, ela tem que se adaptar. Então, é igual aquela historinha do salto alto que a gente comentou. A cabeça vai para frente, o ombro, então, ele fica também mais anterior, o abdômen fica contraído para tentar segurar aquela força, e aí começa a aparecer dores no pé, dores na mão, formigamentos, também é importante ficar atento se sua criança, seu filho reclama que a mãozinha dele formiga, ou que a pele dele está formigando, isso tudo são sinais. Às vezes uma compressão na alça, a nível aqui do ombro, pode gerar um formigamento. A gente pensa em algo mais grave, como uma doença. Claro que tem que procurar a ajuda especializada, mas também pode ser algo até mais simples, é interessante avaliar. Bom, conclusão do estudo então, não é apenas o peso não interfere tanto aí, né, para surgir os problemas na coluna, mas sim, gente, o modo que se usa a mochila nas costas, né? E, assim, é fundamental ter isso em mente, porque quando a gente fala que ela não é um fator de risco tão elevado, a gente tem que ter em mente também a parte do movimento. Então a criança também não deve ser sedentária, não deve passar horas só ali na frente do computador ou da rede social. E aí usar uma mochila que vai gerar dor do mesmo jeito. Então assim, o ideal é o quê? Nutrição, exercício físico e educação na dor. A criança aprendendo, estando nesse ambiente mais saudável, tudo condiz para ela ter uma vida bem mais tranquila. Inclusive vai influenciar muito posteriormente na vida adulta, né? Então é interessante ter isso em mente. E sobre a diferença até de usar de rodinhas ou usar de alças, o ideal, ainda mais no início da fase ali de escola, é usar de rodinha. Quando for usar de rodinha, ele sobe esse. Isso. Quando for usar de rodinhas, fique atento a alguns detalhes. A rodinha, quanto maior ela for, melhor para a criança, tá? Então dá uma olhada na rodinha, veja o tamanho dela, pegue o maior possível da rodinha para ajudar ali a deslizar nas ruas, calçadas, independente de onde for, tá? Além disso, mais uma coisa que é interessante, a alça da bolsa. A alça, ela deve ficar na altura do punho quando a criança está relaxada. Então não pode ser nem mais alto e nem ela sentir que está sendo esticada para trás. O ideal é que a criança em neutro, que é a posição que não se mexa, o apoio aqui em cima da mão fique esticadinho de uma maneira sutil. Então nada de puxar à frente e nada de sentir que ela está te puxando para trás. Deixe ao lado. Com o passar do tempo, a criança ela não vai mais querer a bolsa de rodinha, né? Porque bolsa de rodinha já saiu da moda para a fase dela, né? Exatamente. Então quando for pegar então uma bolsa mais para essa nova fase, fique atento também à profundidade da bolsa. Coloque os livros mais pesados na parte mais funda da bolsa. Evite de levar lancheiras, acessórios como brinquedos ou algo a mais dentro da bolsa, porque é um peso adicional. Então é interessante o quê? Leva na frente, às vezes, se for passar um pouco do peso. Vai levar a lancheirinha, leva ela separada. Eu acho que vale muito a pena, porque se a gente priorizar somente no peso da mochila, acontecem muitas coisas, né? A criança pode ir de ônibus, a criança pode andar quarteirões, a criança às vezes pode brincar com a mochila nas costas, correr, né? Exatamente. É comum, né, entre as crianças. Exatamente, por isso que a educação tem que vir em casa. Então os pais têm que ficar atentos. Conversa com a criança, pergunta até se ela está sentindo alguma coisa. Conversa mais com o seu filho, que eu garanto que o corpo humano ele vai começar a demonstrar aí essas alterações, tá? Você diria então que a questão dos 10% é um mito? Ele é um mito porque, assim, é uma variável. Então, tem criança que vai aguentar mais desde que ela esteja condicionada fisicamente. Então, se a gente for pensar de um modo geral... Porque o corpo, na verdade, também, Michel, ele se adapta, né? Exatamente. Na hora que você coloca um peso que inclina para trás, automaticamente a gente já faz isso, né? Exatamente. Então, assim... E se a criança tiver uma boa postura... Praticar atividades físicas, se tiver ali uma nutrição adequada. Por isso que quanto mais for multidisciplinar, as áreas trabalharem em conjunto, melhor vai ser para todos os pacientes, inclusive para as crianças, tá? Mas pensando em revisões literárias, o peso é um fator de risco, mas é menor do que esses outros fatores que a gente conversou, que seria o sedentarismo, seria esse modelo biopsicossocial e essa educação na dor, tá? Bacana. Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, já chegou uma pergunta aqui, olha só, da cidade de
Goiôerê. Bom dia, Mari. É a Cida de Goiôerê. Eu tenho uma dor no ombro. Será que é por carregar bolsa todos os dias? Ela disse que adora aqui o programa. Super beijo pra você. Viu, Cida? Bom, nós vamos falar inclusive sobre esse assunto mais feminino aí, né? O uso de bolsas. Depois do intervalo, inclusive, a gente vai vir aqui com alguns modelos. Não é dica de moda não, viu? Vou mostrar aqui vários modelos de bolsa e o Michel vai falar qual o modelo ideal, então, aí para você, mulher, mas já dá para antecipar aqui também. Segue um pouquinho a regrinha da mochila. A mulher tem o costume de levar muita coisa dentro da bolsa, só tem que levar o ideal mesmo, né, Michel? Sim, o ideal para tudo na vida seria o bom senso, né? É, então, usar o equilíbrio. Somente, o equilíbrio. Usar somente o necessário. Então, ainda falando um pouquinho da bolsa da escola, conversar também, às vezes, com a escola, para poder saber a grade, né, de aulas, para poder entender o que isso está acontecendo. Porque tem criança que leva tudo. Deixa na bolsa uma semana e às vezes não precisa. Por isso que o fichário, eu acho muito interessante também o fichário, porque uma vez que você utilizou as folhas, você pode deixar ela em casa. E aí você começa com algo novo lá. Isso já vai ajudar muito no peso também, né? Então, nessa conversa com a escola, conversar com o seu filho e entender mesmo o que está acontecendo no dia a dia dele. Isso é fundamental. É só colocar o material realmente do dia, os livros didáticos do dia, exatamente, né? A lancheira, como o Michel já disse, não precisa levar dentro da mochila, gente. Leva carregando na mão, né? Isso, a lancheira, aliás, né? E outras coisas como o brinquedo também. Nunca coloque dentro da mochila. Tudo segurando aí a parte, né? Sim, com certeza. E aí, voltando para a parte de bolsas femininas, o ideal já para a gente adiantar seria trazer a bolsa o mais perto do nosso centro de gravidade possível. Aonde é o nosso centro de gravidade? A gente vai explicar posteriormente. Tá? Daqui a pouco, né, Michel? Não vamos antecipar porque estaremos aqui com todos os modelos de bolsas femininas. Você pode mandar a sua pergunta também para o Michel aqui no nosso WhatsApp. Coloca na tela, muita gente já participando. Daqui a pouco eu respondo aí todas as perguntas, ok? É 19-97102-4854. Você então pode mandar a sua pergunta, porque daqui a pouco a gente volta com o assunto bolsa feminina. Será que também existe um peso ideal para sair de casa? Pois bem, agora sim voltamos com um assunto que eu já havia adiantado com o Michel, né? Bolsa feminina. Será que a bolsa feminina pode causar aí problema na coluna também? Problema como? Coloca na tela aqui, produção, que nós já separamos alguns problemas aí possíveis, né? Quais são? Pode colocar. O desvio lateral vertebral, que é a escoliose. Pode mudar a lordose, que é o desvio vertebral na região lombar. E também um outro problema aí bastante frequente, a cifose, que é o desvio vertebral na região torácica, principalmente. E aí, Michel, o uso da bolsa feminina, dependendo o peso, pode realmente causar esses tipos de problemas? Sim, pode sim. Se a gente for usar ainda como exemplo o último, que foi a cifose, seria o quê? A mulher com a bolsa ao lado dela e ela mais projetada de uma maneira anterior, né? A gente já viu muitas mulheres que andam pela rua até segurando assim às vezes e mais na frente. O que isso vai fazer? Além de a gente pensar somente na cifose, a gente tem que pensar no corpo como um todo, que foi o que a gente conversou no primeiro bloco. Então, a cifose em si, ela não vai causar tanto problema, mas o problema é as conexões que existem com a cifose. Então, vamos dar um exemplo. Quando a pessoa está mais anterior aqui, pode ver que meu abdômen, ele diminui o espaço. Aqui eu estou reto, aqui eu estou diminuindo o espaço. Se eu diminuo o espaço no meu abdômen, diminui então a contração do músculo chamado diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. Então, se a pessoa tem uma alteração a esse nível, ela pode ter uma respiração mais curta. Uma respiração mais curta vai mudar o ambiente químico dentro do corpo, então pode gerar mais inflamações também. Então, olha como que a coisa pode ir muito mais distante, né? Uma coisa vai ligando a outra, Uma coisa vai ligando a outra, né? exatamente. O diafragma preso, por sua vez, vai alterar a nível da lombar, porque o músculo do diafragma, ele sai daqui de baixo, que a gente chama de pilares diafragmáticos, que é essa região aqui, ó. Ele sai daqui e vem para anterior, para vir debaixo das costelas.
Então, se a pessoa tem aquela cifose que alterou o diafragma, e o diafragma, por sua vez, tem a sua origem mais baixa aqui na lombar, vai também possivelmente gerar uma dor lombar e possivelmente ter um desvio até postural aqui no quadril. Então a pessoa pode ter até uma perna mais curta pelo uso da bolsa, entende? Então o corpo todo está conectado, a gente não pode pensar somente em rotular. A pessoa tem cifose, a pessoa tem escoliose, a pessoa é um todo, ela tem que ser avaliada como um todo. E como você já disse, como no caso da mochila, se usar todo dia da mesma forma e de forma incorreta, aí sim o problema pode surgir. Isso, sim, porque a coluna foi feita Não é tanto o peso, né? Porque o nosso corpo se adapta. Exatamente. A coluna ela foi feita para se mexer. O que não pode é essa rotina diária de maneira inadequada. Ficou bem claro o que você falou, ficou tranquilo da gente entender. Então, fique atento à sua rotina. A rotina é mais importante até do que algum evento esporádico, vamos dizer assim, tá bom? Ok, Michel, então vamos lá para a prática mesmo. Certo. Ai, Marielle, eu gosto de usar a mochilinha, que aliás está em alta, né? Sim, então, a hora que for a usar... mochila, vamos lá. Isso. Como é a forma correta? Muitas mulheres, eu inclusive, utilizo dessa forma assim, ó. Isso, então. O jeito que ela tá utilizando... Um ombro só. Exatamente. Então, ela utilizando um ombro Deixa só... eu vir mais aqui, porque as pessoas... Aí. Tá. Ela utilizando somente um ombro, ela vai estar o tempo todo com o corpo projetado para a direita. Mas por que a gente não vê que ela está para a direita? Porque os músculos contrários aqui, eles estão sendo ativados para compensar isso. Então ela fica em posição neutra, mas com um esforço muito forte aqui. Foi o que eu disse, exatamente, né, Michel? Na verdade, assim, ó, eu coloquei um peso aqui, o normal seria o meu corpo... Isso, né? ele já Curvar, caía pro lado, exatamente. né? Só que existe essa adaptação. Só que daí eu me adapto. Isso, e aí esse ombro, ele tende a ficar mais alto também para compensar tudo isso. E a cabeça tende a vir para trás para compensar isso também. Isso, uma horinha, você usar uma vez na semana, 2 vezes, não vai ter problema. Mas imagina todo dia a moça usar desse jeito. Então, vamos melhorar isso. Vamos utilizar as 2 alças da bolsa. Quando a gente colocar a bolsa, a gente tem que apertar pela frente para ela ficar aqui, ó, o mais próximo possível da região torácica, tá? Lembrando que a região torácica... Então tem que diminuir a alça. Essa daqui já não está adequada para mim. Exatamente. Aqui nesse caso teria que diminuir essa alça. Então pensando ainda sobre vamos soltar ela para as pessoas terem noção de como ela está errada, ó. Ela tá aqui embaixo na lombar, ó. Lembra que pescoço é cervical, torácica aqui, essa região mais abaixo da cervical, e mais embaixo ainda nós temos a região lombar, tá? Então a mochila deveria estar na região torácica, um pouquinho abaixo dela. Puxa a alça. Isso, aqui. Puxa a alça e deixa ela mais rente ao corpo, tá? Evita então deixar ela embaixo. Se você pensar até em números, evite aí deixar menos do que 5 centímetros embaixo aqui da linha do bumbum, que seria a região mais baixa da lombar. Isso vale para criança também, no caso da mochila. Exatamente, para criança também. Usou mochila é universal, então para todo mundo tem que ter esse equilíbrio, tá? Mesma coisa que na hora da escolha só da bolsa dela, colocar a parte mais pesada por baixo. Então, de repente, garrafas de água ou fichários. A maquiagem, no caso da mulher, sim, né? E aí evite, então, utilizar esses bolsinhos acessórios, tá? Vai utilizar esses bolsinhos que ficam a mais na bolsa, coloca coisa leve. Coloca o cartão, dinheiro. Isso, um dinheirinho. O dinheiro não, gente, porque se andar assim com a mochila, ó, corre risco de ser roubado, furtado ainda hoje em dia com a violência, não é mesmo? Sim. Outro modelo de bolsa, esse aqui é o que eu mais utilizo, na verdade, no dia a dia. Sim. Tem alça mais curta, né? Isso, que acaba sendo, de certa forma, melhor, tá? Porque quanto mais longe for o peso do centro de gravidade, que é a conversa que a gente teve, vai ser pior, porque mais esforço o seu corpo vai ter que ter para se adaptar. Sim. Sempre pense nessa adaptação. O que o seu corpo tem que fazer para deixar do jeito que você quer. Tá, bacana. Daqui a pouco, então, você fala qual o melhor modelo. Tá. Vamos explicar todos como se usar. Esse aqui também. Isso. Na hora da escolha desse modelo, seria o ideal o quê? Deixar a alça mais ou menos nessa altura que ela deixou, que tá bem interessante. Pode ver que não tá passando aqui do nível do quadril dela. Tá centralizado, né? Isso, tá centralizado. Então não tá nem muito acima, ao nível do peitoral, nem muito abaixo, a nível aqui da lombar. Ela tá no meio do caminho, é aqui que deveria ficar, tá? Bacana. Nem muito embaixo no glúteo, nem muito em cima no peitoral, tá? Muita mulher utiliza dessa forma também. Se você aí de casa está me assistindo, vai se identificar, aí, né? a rotina assim, dessa... olha, Michel. Sim, então. Pra baixo. Utilizar desse jeito
vai gerar também essas alterações porque está bem distante, ó. Pode ver que onde está a bolsa dela está bem distante daquele centro gravitacional que a gente conversou. Então isso gera... Aí é mais fácil de fazer Sim, assim. gera adaptações. Aí a mulher no final do dia, ela pode ter dor no pescoço, ela pode ter dor até na mandíbula, aqui na região da mordida. A gente fala, nossa, mas o que eu comi? Porque a face, a gente... Ela tá liga, conectando tudo. Tá conectando tudo, né? Então Sim. a face pode delar do Exatamente, pé, ela sobe. repuxar até Exatamente. aqui. Então assim, Michel, eu gosto de usar a bolsa assim e eu vou usar assim. O que eu recomendo então? Usa um lado do braço, aliás, usa um dia um lado do braço, usa o outro dia o outro e vai mudando, gente. O corpo humano foi feito para se adaptar. Então vai mudando, não deixa virar uma rotina. Bacana. Tá bom? E agora, esse daqui é mais pra noite, às vezes, né? Acho que é difícil a mulher, porque mulher, Michel, leva tanta coisa. Essa bolsa aqui não cabe as minhas coisas diárias não, viu? Que eu preciso levar. Então, essa daqui é mais pro final de semana, então se usa menos. Isso, então se né? usa menos é mais tranquilo. Mas mesmo assim, ela tem alguns ajustes de alça. Então, de repente, se precisa usar um tempinho a mais, faz um ajuste nela. Veja se ela tá equilibrada. Esse equilíbrio, eu quero dizer que o quê? Que não esteja muito peso na frente se comparado com atrás. Vai deixar ali o peso, deixa a parte mais pesada no fundo, tá? E aí também fique atento a esses acessórios, tá bom? Quanto menos acessório de peso, vai ser melhor. Então, aqui a alça está errada, deveria ser um pouquinho mais pra cima? Um pouquinho só mais pra cima. Pouca coisa, mas eu acho que já estaria... Na medida do quadril aqui. Isso. Então lembrando, não deixe ficar nem no glúteo, tá? Que é a parte mais baixa, que seria o bumbum, nem ficar muito acima na região do peitoral. Ela tem que ser numa posição mais média, que é onde existe o nosso centro gravitacional, tá bom? Bacana. Agora sim, a principal pergunta, qual o modelo ideal desses três aqui? A mochila, a bolsa maior e a menor com alça longa. Olha, qual você indica para o dia a dia? A mulher todo dia sai com bolsa. Sim. Qual o melhor modelo? Para o dia a dia, vai sair numa carga longa de trabalho, vai buscar os filhos, vai fazer as mil e uma tarefas que a mulher faz, uma bolsa com 2 alças presa nas costas, tá? E feito esses ajustes. Lembrar então, para não pôr muito peso nesses bolsos de acessórios, utilizar mais o meio da bolsa e deixar o peso de uma maneira uniforme, tá? Então, se fosse para a gente recomendar um tipo de bolsa para o seu dia a dia, eu recomendaria esse. Eu acredito que sua coluna ela vai agradecer. Ok. Esse também é bacana. Isso, é interessante, mas mesmo assim... Porque esse está mais no centro do corpo humano. Sim, ele está mais no centro, mas vai utilizar apenas um lado. Então, Michel, eu quero usar porque eu gosto dessa bolsa e fim de papo. Então, troca. Usa um dia de um lado e usa o outro dia do outro lado. Vai mudando, tá? Mas o ideal seria sempre estar preso dos 2 lados para poder ser o peso existir de uma maneira uniforme, tá? Não somente de um lado. Porque passa o dia inclinado para um lado para você ver. À noite vai doer demais. Aí tem que procurar o Michel, não tem jeito, né, Michel? Olha, a pergunta da Deise de Pernambuco, desculpa. Qual atividade física pode ajudar para quem tem dor na coluna? Olha, quando a gente pensa em atividade física, a gente tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, um acompanhamento profissional ou especializado. Então, procure um educador físico, procure um fisioterapeuta, procure quem trabalha com atividade física. Em segundo, também vai aquela nossa questão do bem-estar. Então, não adianta eu falar que o melhor exercício vai ser, no caso, a musculação ou vai ser o pilates, se o paciente vai se sentindo obrigado a ir. Desse jeito, a terapia não vai ter a eficácia. O estudo comprova pra gente que essa aceitação do paciente e do terapeuta, isso fortalece muito na hora de diminuir as dores ou chegar aonde você quer chegar com a terapia. Então, escolha também o que você se sente bem. Não faça nada de maneira obrigatória, por mais que seja da área da saúde, procure outra parte da saúde que você se sinta bem. Eu acho que esse seria o conselho que eu dou. Michel, o Calbi de Campinas, ele diz se a escoliose tem cura. Tem, porque na verdade... A escoliose, na verdade, é o desvio lateral, né? Isso. Só que existem tipos de escoliose, tá? E existem também tratamentos diferentes para escoliose. A ciência vem tratando de uma maneira bem recente, bem interessante sobre escoliose, mas o ideal seria o quê? Uma avaliação, porque a gente precisa saber qual o tipo de escoliose, qual o grau de escoliose, se é uma escoliose idiopática, o que está acontecendo. Então, a gente não consegue dizer isso pela TV ou por telefone, tem que ter uma avaliação criteriosa e minuciosa mesmo. Parece que às vezes dor na coluna é uma dor
geralmente que dá mais em pessoas adultas, né? Mas não, pode dar em crianças, já que o assunto principal do dia aqui é a mochila. Isso. Os estudos mais recentes também comprovam que a criança que sente dor em região lombar ou região torácica, igual a gente comentou que são as regiões da curvatura da coluna, essa criança ela tem uma grande chance de desenvolver essa dor também na fase adulta. A gente tem esse pensamento, às vezes, um pensamento errôneo de pensar que é criança, recupera logo, bateu, daqui a pouco já fica zero. O corpo humano, ele está o tempo todo se adaptando e ele está sarando sozinho, sim. Quando a gente tem um corte, acontece a cura. Quando a gente tem uma fratura óssea, acontece a cura. Mas isso é de uma maneira biológica. Às vezes, uma alteração mais importante ou maior, o corpo humano sozinho ele não consegue. Então, assim, fique atento com a criança também. Essas dores podem evoluir e podem continuar. Lembrando que a dor também é algo multifatorial. Então, essa parte emocional, psicossomática, que a gente fala tanto, vai influenciar. Então, o ambiente que a criança vive vai condizer aí também com o corpo dele e com o desenvolvimento também da autocura, que seria isso que o corpo faz. E como você já disse, Michel, os pais têm que criar o hábito de chegar todos os dias para os filhos e perguntar: tá se sentindo bem? Isso, como foi seu dia? Como foi seu dia? Exatamente. Sentiu alguma dor? Exatamente. Porque às vezes os dias vão passando, não pergunta, a criança não fala, né? E essa dor evolui para um trauma mais grave. Isso, vamos só dar um exemplo. De repente a criança chega em casa com uma vermelhidão no ombro. O pai às vezes não vê, ou a mãe não vê, a criança às vezes já toma banho sozinho ou algo assim e vai levando isso. De repente isso pode ser aí um sinal do corpo que está tendo alguma compressão a nível de nervos. Então de repente algum nervo que sai do pescoço e ultrapassa ali a região do braço pode estar sendo pressionado. E isso, a curto prazo, vai ser tranquilo, dá para resolver. Agora a longo prazo complica. Aí vai ter um custo. Olha, uma pergunta aqui do Douglas, de São Bento do Sul, Santa Catarina. Qual o peso máximo para uma bolsa de ombro unilateral? Tem regrinha? Então, essa regrinha, ela também cabe naqueles 10%, tá? Sim. Até 10% seria o ideal e seria o nosso conselho, mas mesmo assim, lembre-se disso que a gente conversou. O corpo humano foi feito para se mexer e ele deve, então, trabalhar de uma maneira individual. Então, cada dia usa um lado diferente do ombro que vai garantir aí a preservação da sua coluna como um todo, tá? Olha, a Patrícia de Esperança, Paraíba, acho que ela chegou agora, ela perdeu o primeiro bloco que nós estávamos falando sobre as crianças, os filhos, né? Tem um filho, uma criança de 6 anos que está em idade escolar. Existe uma bolsa, a melhor bolsa e forma de se usar nas costas ou a de carrinho? Isso, a melhor bolsa então, para a gente recapitular, seria a partir do momento da escolha. Então, o dia que você for comprar a bolsa, seu filho vai opinar, mas não é ele que vai escolher. Então, na hora de escolher, pense em algumas coisas. A base tem que ser larga, a bolsa não deve ser maior do que a própria criança, porque isso acontece muito também, a gente vê bolsas enormes em crianças minúsculas, né? Então, a bolsa, ela tem que ser de um tamanho ideal, não pode ficar... Só vira um pouquinho, Maria. Vamos pegar aqui, olha, temos isso, inclusive a mochila... Isso, então aqui a gente tem uma mochila que ela é de rodinhas, que a gente já vai falar em seguida, mas vamos falar primeiro da alça, tá? Então essa mochila, ela não deve passar do tamanho da criança. Quando for colocar o peso, deve ser a parte mais pesada dos livros ou do que seja, a parte mais funda, tá? E ela não deve, na hora de vestir, ficar baixa, assim, ó, pendurada. Não deve ficar pendurada porque isso faz com que a criança, ó, force ela para trás o dia inteiro. Então a posição neutra, ela é o mais, vamos pôr uns 5 centímetros acima da região do glúteo, tá? E próxima aqui, então, à cintura da escápula, ou seja, o ombro, tá? A gente deve deixar a bolsa aqui. Caso contrário, Michel, a criança usa de rodinhas, né? Então, procure uma rodinha maior. Quanto maior for a rodinha... Para ter mais estabilidade. Isso, melhor vai deslizar. E na hora de vestir a alça aqui, na hora de utilizar a alça, não deixar o braço nem esticado para trás e nem dobrado para frente. Em posição neutra, ou seja, a criança relaxada, ela deve então não ter desvio. E também repare nisso, tá? Seu filho não pode andar de lado, tá bom? Repara nisso que já vai ser um bom conselho. Equilíbrio, gente. Isso, equilíbrio. E vai orientando os filhos, né? Tem um adolescente mandando aqui, dizendo que ele leva 5 livros na bolsa de escola. Poxa, conversa aí na escola, só leve o livro, o material necessário para o dia, né? Já foi mais uma dica nossa aqui. Ou se a criança fala assim, eu não consigo deixar esses livros em casa, eu preciso, tem aquela pressão que a gente já comentou, psicossocial, eu preciso levar esse material. O que eu faço? Distribui.
Exatamente, perfeito. Na mão, na frente e atrás nas costas. Perfeito. Ótimo. Olha, última pergunta, porque a gente tem que encerrar a entrevista, mas a Drica, de Pilar do Sul, interior de São Paulo. Todos os dias eu caminho 1 hora na esteira e sinto muita dor no ombro. Será que estou com a postura errada? É possível, mas é necessário uma avaliação não tem jeito, minuciosa, isso, e presencial. Mas procure um profissional capacitado, mas pode ter relação sim, é possível, tá? Bacana. Bom, se você perdeu aqui a entrevista do Michel, vamos postar aonde? No nosso Facebook, na página Rede Família Oficial. Compartilha lá, curte lá, comenta lá. Bom, a entrevista foi show de bola. Falamos aqui sobre mochila e o uso da bolsa feminina. Já está convidado mais uma vez para retornar. Eu agradeço. Ok? Obrigada, viu, Michel? Obrigado. Você tem uma porção de contas para pagar, uma série de compromissos e coisas que você precisa definir na sua vida, mas falta dinheiro, sobra estresse. Mas calma aí que depois desse vídeo tudo vai melhorar. Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje o assunto aqui é estresse financeiro. Como é que a gente combate esse mal? E na verdade a gente pensa o seguinte, que problemas difíceis, a solução também é difícil, mas nem sempre isso é verdade. Prova disso é que eu vou ensinar para você a técnica dos 3 pontos, que é super simples e vai ajudar você a combater aí o estresse financeiro. Vamos ver como é que funciona. Identifique seus pontos de estresse financeiro. Para ajudar você a identificar os pontos de estresse financeiro, nada melhor do que fazer uma listinha. Então você vai pegar um pedaço de papel e vai começar a anotar ponto por ponto das coisas que te deixam estressadas e que tem a ver com o dinheiro. Para facilitar, dá uma olhadinha nesse exemplo. Exemplos de pontos de estresse financeiro: fazer faculdade, perder o emprego, trocar o filho de escola, quitar a dívida do cartão, entrar na academia, comprar um carro, fazer um plano de saúde, fazer uma viagem de férias. De posse da sua listinha, você vai fazer uma análise. Aí você pode estar já pensando o seguinte: no meu exemplo aqui, eu dei 8 pontos de estresse financeiro. Aí você diz, não, mas a minha tem 20, a minha tem um monte de pontos de estresse financeiro, muito piores aí do que esses exemplos que você colocou. Ok, o que é importante aqui? Que você tenha a sua lista, que você coloque realmente todos os pontos e que para ir para o passo 2 da técnica, você precisa escolher os 3 pontos de estresse principais. Por isso é que é a técnica dos 3 pontos. E como é que você faz essa análise? É o que a gente vai ver agora no passo 2. Analise os pontos de estresse e dê notas para cada um. Bom, já tá com a sua listinha aí, agora você tem que dar notas. E como é que você vai fazer isso? Considere notas de 1 a 5, onde 1 menos estresse e 5 mais estresse. Então, os pontos de maior estresse, aquilo que te deixa mais preocupada, são os pontos que vão ganhar as notas mais altas. E os pontos de menos estresse vão ganhar notas mais baixas. Para ficar mais fácil ainda, a gente vai pegar aquela nossa listinha lá do exemplo com os 8 itens e vamos dar notas para você ver como é que você pode fazer isso. Essa é a nossa listinha de pontos de estresse financeiro. Nós devemos ler item a item e escolher quais deles são os mais difíceis, os mais preocupantes. Para esses, nota máxima, nota 5. No nosso exemplo, perder o emprego seria a pior coisa, então nota 5. Depois disso, a gente tem que se preocupar com a dívida do cartão de crédito, porque o juro é muito alto, então nota 5 para esse ponto. Em seguida, você deve detectar o que você precisa mais de todos os outros pontos. A faculdade dá para esperar um pouquinho? Então nota 1. A academia também dá para esperar? Nota 1 para ela. O carro está fazendo muita falta? Precisa comprar? Então bota aí uma nota 4. E assim você vai elencando de todas as coisas que você precisa, quais são as mais necessárias.
Essa técnica te ajuda em duas coisas basicamente. A primeira delas é que você vai pegar essa lista enorme de pontos de estresse e reduzir para apenas 3 pontos. Então você vai trabalhar focada nos 3 piores pontos, nas coisas que te deixam mais estressada financeiramente. Resolveu aqueles 3? Os outros todos vão ser mais fáceis de resolver. Então você vai ficar mais tranquila, menos estressada. E outra coisa que a técnica te ajuda é a continuar aí com essa disciplina. Porque digamos que você resolva os 3 pontos e acha que já está tudo resolvido na sua vida, vai para o shopping e gasta todo o seu dinheiro e volta a ficar estressada. Isso não é legal. Então resolveu os 3, você vai voltar lá na sua listinha e vai dizer, deixa eu ver aqui qual era o próximo ponto de estresse que eu vou combater. Então isso faz você continuar focada no seu objetivo e não desistir aí no meio do caminho. Então já sabe, né? Se você tá estressado, não foge dos seus problemas não. Ao contrário, faz uma lista e persegue um por um, porque certamente você vai vencer cada um deles e a sua vida vai ficar mais tranquila. Obrigada, Patrícia. A produção já disse. Marielle, deu por hoje. As fotos só amanhã, mas prometo, viu? Inicio o RF com você mostrando a sua foto para todo o Brasil. Beijão e até amanhã, se Deus quiser.